Segundo livro dos Reis, capítulo 8, a partir do verso 16. O reinado de Jeorão. E no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua esposa, e ele fez o mal à vista do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, o seu servo, já que ele prometeu sempre dar uma luz a ele e aos seus filhos. Nos seus dias, Edom se revoltou contra estar debaixo da mão de Judá, e fizeram um rei sobre si mesmos. Assim, Jeorão atravessou até Zair e todas as carruagens com ele. E ele se levantou à noite e feriu os edomitas, os quais o cercaram, e os capitães das carruagens, e o povo fugiu para dentro das suas tendas. Contudo, Edom se revoltou contra estar sob a mão de Judá até este dia. Então Líbna se revoltou ao mesmo tempo. E o restante dos atos de Jeorão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, o seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, o filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. 22 anos tinha Acasias quando começou a reinar, e ele reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Atalia, a filha de Omri, rei de Israel. E ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o mal à vista do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque ele era o genro da casa de Acabe. E ele foi com Jorão, o filho de Acabe, para a guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. E os sírios feriram Jorão. E o rei Jorão voltou a Jezreel para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado em Ramá, quando ele lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, o filho de Acabe, em Jezreel, porque estava enfermo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, a morte de Josafá e a impiedade de Jeorão. Ora, Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou no seu lugar. E tinha irmãos, os filhos de Josafá, Azarias e Jeiel, e Zacarias e Azarial, e Micael e Zefatias. Todos estes eram os filhos de Josafá, rei de Israel. E o seu pai deu-lhes grandes presentes de prata e de ouro e de coisas preciosas, assim como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino ele deu a Jeorão, porque ele era o seu primogênito. Tendo Jorão se levantado sobre o reino de seu pai e tendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos com a espada, e também diversos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque teve a filha de Acabe por esposa, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Todavia, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa do pacto que ele tinha feito com Davi, e porque prometeu dar uma lâmpada para ele e para os seus filhos para sempre.
Nos seus dias, os edomitas se revoltaram por estar debaixo do domínio de Judá e fizeram para si um rei. Então Jeorão saiu com seus príncipes e, com ele, todas as suas carruagens. E ele levantou-se à noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães das suas carruagens. Assim, os edomitas se revoltaram por estar sob a mão de Judá até este dia. Ao mesmo tempo, também Líbina se revoltou por estar sob a sua mão, porque ele havia abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Além disso, ele fez lugares altos nos montes de Judá e fez com que os habitantes de Jerusalém cometessem fornicação e compeliu Judá a isto. E lhe chegou um escrito de Elias o profeta, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Davi, o teu pai, porque não andastes nos caminhos de Josafá, o teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes no caminho dos reis de Israel, e fizestes Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituir, à semelhança das prostituições da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos, da casa do teu pai, os quais eram melhores do que tu. Eis que, com uma grande praga, o Senhor ferirá o teu povo, e os teus filhos, e as tuas esposas, e todos os teus bens. E tu terás uma grande enfermidade, por um mal nas tuas entranhas, dia após dia, até que em razão da enfermidade te saiam as tuas entranhas. Além disso, o Senhor suscitou contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam próximos aos etíopes. E eles subiram até Judá e irromperam e levaram consigo todos os bens que se achou na casa do rei, e também os seus filhos e as suas esposas, de modo que não lhe restou mais nenhum filho, exceto Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, no processo do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença. Assim ele morreu dessa grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou como queimara a seus pais. 32 anos de idade ele tinha quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 8 anos, e partiu sem ser lembrado. Todavia, eles o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22, dos versos 1 ao 9. Acasias reina e é morto por Jeú. E os habitantes de Jerusalém fizeram de Acasias, o seu filho mais moço, rei em seu lugar, pois o grupo de homens que veio com os árabes até o acampamento mataram todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e ele reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, a filha de Omri. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois a sua mãe foi sua conselheira para agir impiamente. Porquanto ele fez o mal aos olhos do Senhor como a casa de Acabe, pois eles foram os seus conselheiros depois da morte do seu pai, para a sua destruição. Ele também andou segundo seu conselho, e foi com Jeorão, o filho de Acabe, rei de Israel, à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade, e os sírios feriram Jorão. E ele retornou para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, o rei da Síria.
E Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jeorão, o filho de Acabe, em Jezreel, porque ele estava enfermo. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jeorão contra Jeú, o filho de Nimsi, a quem o Senhor havia ungido para cortar a casa de Acabe. E sucedeu que, quando Jeú estava executando o juízo sobre a casa de Acabe e encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que ministravam para Acasias, ele os matou. E ele buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. E o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram e o sepultaram, porque disseram: ele é o filho de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e a casa de Acasias não tinha poder para manter o reino calmo.